Bom, pessoal, boa noite, então, a todos. Vamos iniciar essa web aula aí, né? Então, eu vou falar então sobre a situação de aprendizagem 7, né? Que então tem um título, Controladores Lógicos Programáveis, como funcionam, né? Vou só compartilhar a tela aqui com vocês, a gente inicia. Então, vamos lá. Olá, Ana, como vai, Roberto? Vou bem, o que você tem feito ultimamente? Bem, estou aprendendo a programar software de controle dos CLPs. Que legal. E qual é a atividade que você tem que fazer primeiro? Bom, tenho que realizar uma pesquisa, né, mostrando como funciona o processamento de um CLP, o ciclo de varredura e quais as linguagens de programação usadas atualmente, mostrando suas principais características. Você terá um roteiro para realizar essa pesquisa? Sim, tenho que basear a pesquisa em um questionário. Que legal. E você terá que fazer mais alguma coisa? Sim, tenho que desenvolver uma arquitetura de hardware do CLP que atenda às condições indicadas. E quais são elas? Bem, existe uma linha de produção de caixa de descarga que possui 27 sensores discretos para indicação de posicionamento da estação. Um transdutor de posição que emite um sinal analógico de 0 a 10 volts com rede contínua, um encoder incremental de 512 pulsos acoplados ao motor de 1800 RPM e necessita de 18 saídas digitais discretas com consumo de 100 mA cada uma e uma saída analógica de 0 a 10 também, tensão em corrente contínua, para controle da velocidade do motor através de um inversor de frequência. Bom, será um belo desafio realizar essa atividade, sabe? Também teria uma avaliação sobre esse assunto no curso que estou fazendo no Senai. Que legal, desejo a você sucesso nas suas atividades. Bom, então, etapa 1 aqui, pessoal, o que tem que fazer? Eles vão apresentar, então, uma pesquisa sobre as principais linguagens de programação de controladores lógicos programáveis. Então, vocês vão responder esse questionário aqui sobre essas perguntas. Bom, essas perguntas aqui, pessoal, tá no livro, correto? Tem aqui, então, ó, deixa eu só ver qual parte do livro, se é no capítulo, no volume 4 ou no volume 5. Só ver aqui, vamos dar uma olhada aqui. Boa noite aí, Hildo. Tudo bem aí? Tá me ouvindo aí? Boa noite, estou ouvindo. Bom, desculpa aí, Hildo, eu mandei a mensagem meio em cima da hora. Eu estou abordando sobre a situação de aprendizagem 7. Bom, aí você depois pegar o iniciozinho, eu comecei agora, tem uns 3 minutinhos aí. Estou falando aí sobre a etapa 1 da SAP 7, que é para responder um questionário. O questionário tem essas perguntas aqui, né? Então, aqui pode estar no volume 4 ou no volume 5. Eu vou só olhar aqui para com exatidão com vocês qual que é, certo? Então, vamos só ver aqui, parte de CLP. Aqui, ó, software dedicados. Então, é o capítulo 23, provavelmente é o capítulo 5. Então, vamos só ver aqui, é o capítulo 5. Então, essa aqui é a página 491. Ah, não, não, então tá aqui mesmo, é o volume 4, certo? Aqui, ó, o software dedicado. Então, esse aqui é o capítulo que vocês conseguem responder essas questões aqui. Caso não tiver, pessoal, não tem problema, pode fazer pesquisa na internet, os materiais complementares que tiverem também no aula. Okay? Aqui vai ter umas perguntas um pouco mais diretas, que é a partir da pergunta 17. Sobre identifique, então, os endereços abaixo na tabela de memória, tipo M a seguir. As memórias tipo M no CLP, pessoal, vocês vão ver também isso na leitura das tipos de memória do CLP. Os tipos de memória do CLP-M são aquelas internas ao CLP, ou seja, elas não estão nem relacionadas às entradas nem às entradas e nem às saídas, porque essas entradas e saídas, obviamente, elas são físicas, né? A memória M realmente ela é uma memória virtual do meu CLP. É uma variável que você só utiliza ali dentro do CLP, certo? Só uma forma de auxiliar o seu programa. E dentro dela, como é um produto eletrônico, então ela entende só linguagem binária. E a posição dela, ela entende dois números, que é o byte, que é esse primeiro dígito, e depois vem um bit.
Então, quando eu falo na memória M 3.4, é a memória que está no byte 3, no bit 4. É o endereço de memória dentro do meu CLP. Então, vamos lá, ó. Memória 3, 4, a letra A, então, está na memória 3, byte 3, bit 4. Então, byte 3, bit 4. Então, está aqui a letra A. A letra B está no byte 0 e bit 7. Então, a B está bem aqui, ó. Então, vem aqui e escrevo B. A letra C está no byte 4, bit 4. Então, está aqui, ó, letra C, né? O outro aqui é o byte 11, bit 0. Então, o byte 11, bit 0. Então, aqui eu tenho a letra D, assim por diante, certo? Esse outro aqui é identificar como vai ser armazenado os dados abaixo na tabela de memória tipo V a seguir. A memória tipo V no CLP, pessoal, eles armazenam números do tipo numérico, tipo inteiro. E, obviamente, você vai ter que converter esse número em base binária, uma vez que o meu CLP eletrônico. Então, ele não entende a base decimal, só entende a base binária. Então, eu preciso transformar esses números em binário. Como eu transformo, então, o número binário? Eu tenho duas formas. Eu tenho aqui, ó, que é na potência de 7. Então, aqui é 2 elevado à sétima, 2 elevado à sexta, 2 elevado à quinta, 2 elevado à quarta e assim por diante. Então, aqui, ó, 2 elevado à sétima é 128, 2 elevado à 6 é 64, 32, né? 2 elevado à quarta é 16, 2 elevado ao cubo é 8, 2 elevado ao quadrado é 4, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 0 é 1. E como eu escrevo, então, 130 numa base binária? Então, eu preciso do 128 e somar com 2, né? Então, aqui é o seguinte, ó. Então, aqui é 1 vezes 2 elevado à sétima, mais a 0 vezes 2 elevado à sexta, mais 0 vezes 2 elevado à quinta, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 elevado ao cubo, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 1. Então, onde tem 0, vai tudo cortar, né? Obviamente, vai ser 0. 0 vezes alguma coisa sempre vai ser 0. Então, aqui vai ser 128 com mais 2. Então, 128 com 2 é 130. Então, onde está 1 aqui, eu vou colocar 1 e o resto vai ser 0 lá. Então, vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então, 130, na base binária, ela é representada dessa forma. O outro aqui, por exemplo, é o 70. 70, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar, então, do 64, com mais 4, 68, com mais 2, 70. Aí aqui tudo aqui fica 1. O restante é 0. Conseguiu entender aí? Consegui. Certo? Então, esse aqui é do número 18. O número 19 é parecido com aqui o 17. É só identificar o byte e o bit. E o 20 é a mesma forma do 18, que eu acabei de fazer aqui, só colocar também. E aqui também da mesma forma o 21 também é muito parecido com o 17. Certo? E aí as memórias do tipo Q, M e I, que é saída, memória virtual, memória de entrada. Certo? Então essa aqui é uma das etapas. Bom, a outra etapa, vocês vão também fazer uma apresentação, então, sobre solução de hardware, né, para a situação, problema indicada nessa situação de aprendizagem, que é justamente, você vai pegar o que por exemplo, o que ele falou aqui, ó, olha lá, então, ó, é uma linha de produção de caixa de descarga que possui 27 sensores discretos, né, um encoder e tal, então, a partir dessa descrição aqui, vocês vão ter que selecionar um CLP que atenda, então, né, que tem um número de entradas e saídas digitais,
né, entradas CD digitais e as analógicas também, que vai estar dentro dessa faixa aí, que é de 0 a 10, né, e também que coloca um encoder incremental de 512 pulsos ao motor de 1.800 RPM. Então, vocês vão ter que achar um CLP que case com essa descrição aqui, certo? Essa é a segunda etapa. Aí vocês podem estar indo em qualquer fabricante aí, né? Siemens, Schneider, WEG, Mitsubishi, tem vários aí, né? Altos, qualquer uma que vocês tiverem aí, já tem uma noção aí. Ok? Mas Alguma nessa, dúvida? Pode falar. nessa etapa eu vou ter que descrever o CLP. Não, basta se você achar um. Aí vocês vão ter que ir procurar, obviamente, no catálogo do CLP, né? Vão ter que achar o catálogo que vai E mais ou tem, menos ter essa descrição aqui para poder colocar. Porque isso aqui é uma situação que, dependendo, não do dia que é corriqueira, mas uma vez ou outra, vamos dizer, vocês vão precisar de um CLP para atender um processo industrial, né? Então, eu vou precisar, por exemplo, dessa descrição aqui, qual CLP que eu vou poder utilizar para aplicar todas essas entradas aí, né? Sejam elas analógicas ou não, né? Analógicas ou digitais, né? Na verdade, não precisa descrever, só do catálogo do CLP você consegue achar aí, certo? entendi. Alguma dúvida aí, o questionamento? Não, deu para esclarecer. Porque aqui é só selecionar mesmo, ó, então, sei lá, vou chutar um aqui, um CLP que casa, então, com essa descrição, né, com esses requisitos, é um Siemens S7200. Vamos chutando aqui. Só colocar a marca e o modelo ali, né, conforme pesquisado e tal. Sei lá, um da WEG e tal, atende esses requisitos aqui. Pode ser qualquer um que case aí. Não tenha, vocês, ó, esse aqui esse aqui encaixa nestes requisitos aqui, né? Bom, a terceira etapa vocês vão fazer na aula presencial, né? Que provavelmente o professor deve ter falado sobre uma parte do CLP, né? Bom, pessoal, então os CLPs, né? Que ele é, né? Ele é um dispositivo, então, microprocessador voltado para utilização na indústria, né? Então, sendo capaz de receber, armazenar e enviar informações para a máquina. Então, segundo o IEC 11.11.31.1, então, o CLP é definido como sendo um sistema eletrônico digital a ser utilizado na indústria que contém uma memória programável capaz de armazenar internamente instruções de comando orientadas ao usuário. Possibilita, então, a implementação de funções específicas, como, por exemplo, controles lógicos, sequenciais, funções de temporização, de contagem aritméticas, visando o controle de diversos tipos de máquinas e processos, através de sinais de entrada e saída, sejam eles digitais ou analógicos. E entre as principais funções do CLP, então, vão destacar as relações lógicas, matemáticas, números inteiros e binários, ponto flutuante, operações trigonométricas, aritméticas, transporte, armazenamento de dados, comparação, temporização, contagem e sequenciamento. Bom, pessoal, o CLP, então, ele veio com uma forma de substituir aquela lógica que a gente tinha, né, de contatos, né, lógica de contatores, relés, né? Dependendo da complexidade do meu processo, da minha planta industrial, se eu fizesse tudo aquilo puramente com lógica de relé de contato, ia ser uma coisa, um quadro extremamente grande, complexos, com bitolas muito grossas, né? Com fios extremamente espessos, né? Então ia ser muitos fios, quadro grande, complexo, sujeito a erro para manutenção, falhas, né? Então teria que ficar testando ele em vários pontos para achar uma falha. Então, com o advento da eletrônica, que é a eletrônica digital, tudo isso, então, agora, aquelas lógicas todas, resume, então, a programas internos dentro do CLP. Aí a gente vai ver que tem várias formas de você implementar esses programas. Pode ser por ladder, diagrama de blocos, né? Diagrama de blocos funcionais, texto estruturado, que é mais parecido com um algoritmo, né? E aqui, então, a gente tem também a foto então, desse CLP, então, tanto que reduziu. Então, por exemplo, uma planta bem complexa pode estar dentro de um CLP bem pequeno, compacto, né?
sendo que ele tem muitas entradas e saídas, né? E tanto digitais quanto analógicas, isso ajuda bastante, né? Diminui muito o tamanho e a dinâmica, né? A compacto, né? Esqueci a palavra, pessoal, perdão. A facilidade, né, a comodidade de um CLP, uma vez que você também pode fazer essa programação em um computador, né? Então, pode fazer essa programação, pode ser remotamente, e e descarregar ele no CLP, na planta, né? Bom, então, o hardware, né, como funciona o hardware do CLP? Então, ele tem que ser dimensionado para atender a demanda de controle prevista no projeto e possibilitar, então, que esse sistema seja expandido de maneira fácil e rápida, né? Ou seja, geralmente, CLPs tem um número aí que pode chegar a 128 entradas e saídas, mas pode começar com 16 e depois ir aumentando, né? Uma vez que ele tem módulos, né? Você pode, então, inserir módulos de expansão no CLP, né? Então, uma vez que sua planta fabril fica complexa, você pode, então, inserir módulos, né? E o hardware de CLP, então, é o conjunto de placas no formato modular, parecido, então, com um computador, né? Com o nosso desktop aí, né? E o hardware, então, ele é composto por uma interface de entrada, uma unidade de processamento e a saída. Então, são as entradas. A unidade de processamento, ele vai fazer, então, a manipulação das entradas para fazer as saídas desejadas. Então, também é como funciona um programa também, né? O programa, eu preciso de uma entrada, processamento e a saída, né? Então, a unidade de processamento vai possuir, então, um processador que vai ser responsável pelo controle do ciclo de varredura do CLP. Eles vão realizar algumas etapas, como inicialização, leitura das entradas, verificação do programa e a atualização das saídas conforme diagrama de blocos. E o ciclo de varredura do processador do CLP vão realizar a inicialização do mesmo. Então, eles vão executar operações pré-programadas no controlador, como funcionamento eletrônico, verificação do estado das chaves principais, né, que é a run, stop, programa e outros, verificação da configuração interna e comparação com os circuitos instalados. Então, o resultado da programação é o armazenado em um conjunto de memória de saídas para que somente neste momento as saídas físicas, então, sejam executadas. E dessa forma, percebe que o CLP só executa saídas após o ciclo, então, de varredura acontecer. E o tempo de execução desse ciclo de varredura, então, vai depender das características de cada controlador, né? Então, obviamente, os mais antigos vão ter um ciclo de varredura pior do que os mais recentes, né? Assim por diante. Então, como é o fluxograma? Eu inicio, verifico o estado das entradas, né? Ver se as minhas entradas estão se elas estão bem encaixadas, né? Se não tem um mau contato, se tem algum problema. Estando as entradas ok, vou transferir então os dados para a memória. Vou comparar com o programa do usuário, né, ver se está tudo ok, e atualizo as saídas e faço uma retroalimentação com as entradas e reinicio o ciclo. Então, essa é a chamada varredura do meu CLP. Bom, então, durante a etapa desse dimensionamento, né, pessoal, do hardware do CLP, então a gente precisa verificar a tensão, né, de alimentação da CPU, do controlador, geralmente é 12 ou até hoje funciona em 24 volts. A tensão de alimentação das entradas do CLP, tensão e tipo de saída também do meu CLP. Então, tudo é 24 volts, pessoal. Então, funciona de 0 a 24 volts, né? Então, a definição de quantas entradas e saídas também vai ter que ser necessário para atender o sistema, né? Ou seja, à medida que minha planta vai ficando complexa, vai assim também aumentando, exigindo, então, o número de entradas e saídas desejadas, né? Então, a gente tem CLPs aí que pode ser tem os módulos, né, que vão sendo expandidos, você pode colocar até 128 inputs e outputs, né, ou seja, 128 entradas digitais e saídas digitais. Bom, então a interface de saída ele é responsável por gerar uma ação no meio externo, né, definido no programa do CLP. E assim como o dispositivo de entrada, né, também é possível gerar uma saída digital ou analógica. Para gerar a saída analógica, né, o hardware do CLP também necessita de uma placa, então, de conversão, né? E essa placa de conversão, né, pessoal, ela está dentro do CLP. O meu CLP, obviamente, ele só lê entrada e digital. Então, ele não consegue fazer uma leitura
uma variável analógica, né? Como, por exemplo, um potenciômetro ou algo do tipo. Então, eu preciso fazer uma conversão analógica digital para poder fazer essas manipulações. Assim como também vou ter que fazer um conversor na saída, aí nesse caso digital para analógico, para fazer a tradução dessa minha variável que é contínua para uma variável que é discretizada, que é a variável digital, né? Então, assim, o meu CLP não entende, por exemplo, valores entre 0 e 1. Ou ele entende 0 ou ele entende 1. Ele não vai entender, por exemplo, o valor 0,5, 1,5. Então, por isso que eu preciso desses conversores analógicos digitais. Bom, e a forma de ligação das entradas e saídas de um controlador, né, do CLP, vai também variar de fabricante e modelo escolhido. Bom, e cada marca também, né, pessoal, e modelo de CLP vai ter uma sequência de disposição dos hardwares, mas todos possuem, então, pelo menos uma CPU, né, porque esse é o principal, e os módulos de expansão. Então, geralmente, como base, eu vou ter a fonte de energia e a CPU, onde eu processo os meus programas. E aqui, então, eu tenho as parte de comunicação, as expansões digitais analógicas e alguns outros componentes aí também acessórios, né? Bom, então, primeiro, pessoal, para eu desenvolver o dimensionamento do hardware do CLP, eu preciso de algumas informações. Então, eu vou ter que levar alguns dados em consideração. Primeiro, qual a alimentação, tensão de alimentação da CPU, das entradas do CLP e das saídas do CLP. Quais são os números, né, e tipo de entrada e saídas do meu CLP, o número e tipo de modos de expansão do meu CLP, a capacidade de tecnologia de redes industriais, se é uma rede Ethernet, uma Profibus, né, e assim por diante, e a capacidade do meu tipo de CPU. Então, qual que é a capacidade de memória, se eu vou lidar com uma grande quantidade de dados, né, de entradas, de saídas, ou se minha variável analógica mesmo ela é muito grande, ela precisa de uma ampla faixa de leitura, né, se vai precisar ou não, se vai ter possibilidade ou capacidade de expansão, né, se vou ter aqueles módulos expansores, uma vez que se minha planta vai ficando complexa, vai ter essa necessidade. Qual a velocidade de processamento, né, pessoal? Isso também tem que ser levado em consideração, uma vez que o meu processo tem que acontecer num tempo tal. Então, vou precisar de uma boa velocidade de processamento, uma capacidade ou quantidade de saída de pulso para controle PWM e velocidade de execução booleana, uma vez que o nosso programa dentro do CLP é um programa de computador, ele vai fazer uma lógica binária aí. Então, tem que ter uma boa velocidade de execução da lógica booleana. Bom, então aqui, por exemplo, eu tenho um dado de uma CPU padrão aí. Então, a capacidade de memória do programa ele é de 25.000 bytes. A capacidade de arquivo de memória, né? Então, tanto que o meu CLP consegue arquivar na memória 10.000 bytes. Tem um contador rápido de até 100 kHz. Ele tem possibilidade de expansão digital, analógica e de comunicação. Ele tem 16 entradas digitais inseridas, tem 16 saídas digitais inseridas, duas entradas analógicas inseridas, duas saídas analógicas inseridas, tem um módulo de expansão de 32 entradas digitais, tem um módulo de expansão de comunicação do tipo Profibus, tem uma tensão de alimentação da CPU e dos módulos de expansão de 24 volts à corrente contínua. As características, por exemplo, das saídas digitais, que é a saída transistor PNP de meio ampere e característica das entradas digitais com transistor PNP. Então, aí são as características dadas de um CLP padrão. Mais ou menos isso aí que vocês precisam, por exemplo, para poder fazer um dimensionamento para a situação de aprendizagem que foi abordada aí com vocês no início. Bom, pessoal, então aqui eu tenho os CLPs, né? Obviamente, eles vão ter uma linguagem de programação, né? São uma espécie de computadores, né? Então, para fazer o programa dele, eu vou ter que elaborar ele. Então, eu vou precisar de usar uma linguagem de programação. A gente vai ver que vai ter algumas aí. E a gente tem que saber as características dessas linguagens para a gente justamente poder interagir com esses processos automatizados. Bom, então aqui, pessoal, eu tenho as linguagens de programação conforme a norma IEC 61313. Então, elas estão divididas em
linguagens gráficas, ou funções gráficas, linguagens textuais e linguagens gráficas. Então, eu tenho a linguagem ladder, que essa é a mais utilizada aí, né? Principalmente entre o pessoal mesmo da elétrica, que ela faz simplesmente uma conversão da lógica de contatos de relés para a linguagem ladder, né? Para a lógica de contatos com bobinas do ladder. Então, é uma linguagem gráfica que vai se apresentar através de um diagrama de interligação de contatos e bobinas. A linguagem de blocos funcionais, né, que é a linguagem de programação diagrama de blocos funcionais, ou FDB, ela vai ser uma linguagem gráfica baseada na interligação de blocos de funções. A lista, né, então a linguagem de lista de instruções, elas vão definir siglas para auxiliares de memória, como é feito na linguagem utilizada nos microprocessadores e microcontroladores. O graph set, ela vai ser destinada então a resolver problemas sequenciais que vão exigir ações de comando ou tempos dependentes ou que necessitem de uma modelagem lógica, representada então com um diagrama de relés. E a linguagem de texto estruturados é uma linguagem considerada de alto nível, né? Então, esse tipo de linguagem de programação, ele vai usar o princípio de construção de expressões, que tende a retornar um valor após sua avaliação. Então, é bem parecido com o algoritmo. Quem já programou mesmo, fez uma programaçãozinha básica, um algoritmo básico, vê que é muito parecido com a linguagem de texto, né? Bom, nós vamos falar mais do ladder, né, pessoal? O ladder é o mais fácil, assim, o mais tranquilo da gente entender. Bom, então a linguagem ladder, né, como falei, ela é a mais lembrada por profissionais das áreas de projeto e manutenção industrial. Então, ela é a mais utilizada. E os primeiros programadores de CLP, né, pessoal, eram geralmente técnicos ou engenheiros eletricistas. E por isso, então, a linguagem ladder se tornou uma das primeiras linguagens de programação de CLP, que ela simplesmente realmente fazia uma tradução da lógica de contatos lá e de relés para a lógica ladder. Então, foi a mais fácil tradução aí, por isso foi geralmente os técnicos e os eletricistas. Então, ela foi uma linguagem que foi desenvolvida para ser compreendida pelos profissionais da área de manutenção, né? Então, isso foi o foco do desenvolvimento da linguagem ladder, né? E por ser uma linguagem gráfica e simbólica e de fácil interpretação, agrada a maioria dos profissionais da manutenção. Então, por isso que ela é a mais utilizada. Então, disparado, vocês vão ver muito mais essa linguagem ladder do que as demais, que é a de bloco funcional, a estruturada, né? Então, à medida que vai o pessoal, vamos dizer, está mais próximo, mais intimamente ligado à programação de computadores, consegue fazer estruturado de bloco funcional. Pessoal da área elétrica, da manutenção elétrica, mais ligado ao ladder, que é mais prático, não é questão de fácil ou difícil, é mais prático. Obviamente, cada um vai ter uma prática com aquilo que acha mais cômodo, né? E a linguagem ladder, então, pessoal, pega então aquela tradução que é vertical, né? Então, minha lógica de contato ela é vertical, ela vai de cima para baixo, ela vai traduzir então da vertical para horizontal, então sendo da esquerda para a direita. Então, onde eu tenho o trilho de alimentação esquerdo e o trilho de alimentação direito. Para fazer a linguagem aqui, pessoal, em ladder, o trilho direito é opcional. O que importa é você fazer a lógica aqui na horizontal com as devidas ligações. Aqui não tem necessidade. Então, aqui eu tenho as entradas, né, ou memória, que é contato, pode ser aberto ou fechado, e a bobina, que é a saída. Então, a lógica aqui, dependendo da lógica que eu faço aqui, eu ligo essa bobina, né? Então, aciono essa bobina. O fluxo de alimentação, como eu falei, vai da esquerda para a direita. Bom, então, né, pessoal, como faz essa tradução? Então, no ladder, o contato aberto, então, tem essa forma, equivalente no meu equipamento elétrico, o contato aberto, o contato fechado e a saída, que é a bobina, né? E as portas lógicas também podem ser representadas no ladder, né? Então, por exemplo, a porta não é simplesmente colocar um contato fechado. Então, aquilo que é verdadeiro passa a ser falso. A lógica IND, né, que é a E, então a porta A e B. Então, por exemplo, para eu acionar essa bobina, então tanto o meu contato, esse contato, quanto essa entrada tem que estar fechada para poder acionar, ou seja, ambos têm que estar ligados ambos têm que estar ligados, né, ao mesmo tempo. Então,
Com isso, eu ligo. Caso contrário, se uma ou outra estiver ligada, não vai ligar aqui a minha bobina, não energiza a minha bobina. E a lógica ou, né? Então, ao invés de ser em série, meus contatos vão estar em paralelo. Então, meus contatos ladder aqui vão estar em paralelo. Então, um ou outro vai ligar a minha bobina. Então, esse aqui liga a minha bobina. Se estiver ligado, liga a bobina. Não precisa estar os dois ligados ao mesmo tempo, né? E aí, pessoal, tranquilo aí? Bom, então a lógica tá tranquilo aí, Hildson? Não, Tranquilo, você ia falar aqui. tá tranquilo. Então a lógica IND, né, que é a lógica aí apresentada na figura aqui, né, vai indicar então que para ligar as saídas, né, como eu falei, né, tem o meu circuito elétrico, tem então duas botoeiras e duas lâmpadas, que é L1 e L2, né? Então, por exemplo, para eu ligar as lâmpadas, então tanto a botoeira S1 e S2 tem que estar ligado, porque se uma tiver desligada, não vai acionar. Então, o meu circuito elétrico ele vai de cima para baixo e o meu ladder ele faz justamente horizontalizar. Ou seja, ele pega então essas duas botoeiras como entrada e coloca essas duas lâmpadas como saída aqui, ó. Então, por exemplo, tem uma botoeira que eu aciono ela antes do meu CLP, eu insiro esse programa no meu CLP, dando os devidos nomes, e as lâmpadas são as minhas saídas. Então, acionei a lâmpada aqui, meu CLP vai executar a lógica, o outro lado vai acionar ou não a lâmpada. Isso aqui é a lógica IND, a lógica OR, né? O OR, né? Que as duas vão estar em paralelo, né? Então, se eu ligar uma ou outra, vai acionar minha lâmpada. Então, tem que estar em paralelo, certo? Bom, o outro tipo agora de linguagem de programação, que essa é por diagrama de contato e que é a lista de instruções, ela é utilizada em controladores de pequeno porte. Essa linguagem, né, ela vai usar os conceitos de acumulação para armazenar os resultados intermediários, então, onde cada instrução utiliza ou modifica o valor de um único acumulador. E o resultado da operação é o armazenado dentro dele, para o desenvolvimento de um programa em lista de instruções. Então, cada instrução deve começar em uma nova linha. Cada instrução pode ser precedida por um rótulo, que é o elemento opcional, que é indicado por um nome seguido de 2 pontos. Uma instrução ela é composta de operador e operando, onde a instrução é igual ao operador mais um comando. O operador pode ou não incluir um modificador. Caso seja necessária a inclusão de mais de um operando, esses devem ser separados por vírgulas. Se for necessária a inclusão de comentário, ele deve ser o último elemento da linha. E um comentário ele é iniciado pela sequência de caracteres, né? Ou seja, iniciar por um asterisco e terminar pela sequência, um outro asterisco. Linhas em brancos podem ser inseridas entre instruções. E um comentário pode ser colocado em linhas sem instruções. Né? Então, aqui, né, pessoal, eu tenho, então, a instrução em linguagem de instruções, né? Então, pode conter o rótulo, operador ou modificador, operando e os comentários. Então, por exemplo, eu tenho um operador aí, LED LD, o operando, então, é o I00, o que é o comentário? Botão pressionado. O end pode ser operando uma memória dentro do meu CLP, com o comentário comando ligado. O rótulo pode ser, então, que é o operador é o ST, que vai estar na saída Q00, que vai ser o liga motor. Então, a estrutura de lista de instruções, pessoal, ele segue um padrão definido na tabela. E o rótulo de instrução, ele é opcional e deve seguir regras, por exemplo, não exceder 16 caracteres. Então, ou seja, ele é bem limitado do ponto de vista aí de memória, né? E o primeiro caractere, então, ele tem que conter uma letra e o último deve ser 2 pontos, né? Bom, então tem diversos operadores aí, tipos de operadores, né, pessoal, e modificadores para programação e lista de instrução, onde então cada operador vai possuir então um significado e uma função dentro do programa em lista de instrução. Então, antes do surgimento da norma IEC 611.31.3, cada fabricante de CLP utilizava então a sigla de seus operadores de maneira diferente. Então, apesar então de muito parecidos, ao desenvolver a programação em lista de instruções em controladores lógicos programáveis, pode-se encontrar então nomes de operadores diferentes ao padrão apresentados pela norma. E existem também, pessoal, diversos operadores para serem usados na linguagem de programação estruturada. Então, a tabela abaixo
apresenta, então, a representação dos operadores, indicando o símbolo de cada operação. Então, assim como a característica de relevância em uma expressão. Então, por exemplo, né, aqui, então, seria a operação, por exemplo, entre parênteses. Então, tem entre parênteses a expressão. Isso é para indicar a precedência, né, qual é o de maior precedência. A chamada de função, onde eu tenho o nome da função e a lista de parâmetros. Aqui eu coloco o exponencial, a negação, né, por exemplo, o complemento, o símbolo para multiplicação, divisão, módulo, adição, subtração, comparação, né, menor que, maior que, menor igual que, maior igual que, o igual a, ou se não diferente de, o e booleano, o ou exclusivo booleano, que é o XOR, né, e o ou booleano. Então, esse aqui vai de maior precedência até o de menor precedência, né? Então, vai de cima para baixo. Esse é pro IL, né? Que é a estrutura de lista de instruções. E as principais também instruções aí, né, pessoal, da programação estruturada são as atribuições, expressões, os comandos condicionais. Como é o if, né, que é o se, o else, se não, o then é o então. Aqui é o se não se, né, que fica tudo junto. O return, né, que é no caso retorne. Case, que é caso. For, que é o para, né, que é uma estrutura de repetição, assim como enquanto, e o faz. O repeat e o exit. Bom, o texto estruturado, né, pessoal, como eu falei, ele é muito parecido com a programação, com o algoritmo que a gente faz mesmo. Ele é usado para desenvolver os blocos, ou seja, geralmente aquele bloco que a gente vê no CLP, geralmente já tem uma programação implícita dentro dele. Não é necessário a gente saber o que tem, só em caso de curiosidade mesmo, a gente queira correr atrás e saber o que tem. Mas a linguagem estruturada é justamente para a gente programar um bloco, que ao invés de a gente fazer linhas e linhas de código, por exemplo, para fazer uma, um programa complexo no Ladder, a gente programa uma vez e faz aquele bloco. Pode ser um bloco novo, com entradas e saídas, né? Então, esse bloco, então, por exemplo, esse bloco aí, deste bloco disponibilizado nesse 611131, que é muito utilizado na programação Ladder aí, ou até de programação de bloco funcional, é o contador incremental. Que ele faz? Esse contador aí, pessoal, ele faz a contagem. Então, por exemplo, cada vez que passa, por exemplo, posso usar um sensor lá para fazer uma regulagem. Cada vez que o sensor acusa um material, ele dá um pulso. Esse pulso ele conta como um material que passou ali, né? Então, ele conta lá. Aí eu posso fazer uma programação, sei lá, vamos supor, eu estou invasando packs de garrafa lá, por exemplo, de refrigerante. Geralmente os packs, por exemplo, de 2 litros, ele tem 6 garrafas, né? Então ele faz uma contagem lá, enche, passa uma, enche, passa outra, até passou 6 garrafas, ele para a contagem, para fazer uma contagem de garrafas. Pode fazer uma contagem contínua ou para fazer o controle, por exemplo, ali de fazer um controle ali de um processo qualquer, né? Tudo certo, pessoal? Alguma pergunta aí, algum questionamento? Tranquilo. Tudo certo? Tá tranquilo. Bom, aí isso aí eu falei como funciona, né? Vamos dizer assim, de forma sequencial, em forma de palavras. Mas, logicamente, como que eu vou implementar? Aí eu uso a linguagem estruturada para fazer, por exemplo, essa do contador. Então, eu tenho uma programação que chama function block, que é o bloco funcional do contador crescente. Então, eu tenho as variáveis de entrada, que é uma entrada booleana, duas entradas booleanas, uma de para fazer contagem de pulso, uma booleana para ver o verdadeiro ou falso, e uma de inteiro, para contar o número de vezes. E as variáveis de saída, que é o para determinar o número final, né? E um código de verificação. E aqui eu começo, então, a minha programação. Então, se R, então o CV recebe zero, se não o contador ou se o DV for menor que o PV, então aí por aí assim por diante. Então, essa é a programação dentro do meu bloco de diagrama funcional.
Bom, então a linguagem de diagrama de bloco funcional, ela vai ser uma linguagem gráfica baseada na interligação de blocos de funções, muito parecidas com o diagrama de bloco para usar, representar lógicas booleanas e circuitos eletrônicos. Então, por exemplo, um puxa o outro de uma certa forma, pessoal. Então, por exemplo, a linguagem estruturada eu crio blocos, e desses blocos eu também posso utilizar na linguagem ladder, assim como na linguagem de blocos funcionais. Então, assim, eu posso fazer um programa, por exemplo, uma programação complexa de uma planta só com linguagem estruturada? Pode, só que vai fazer um programa com a linha extensa. Posso fazer ele todo em linguagem ladder? Posso. Posso usar ele utilizando texto estruturado com linguagem de diagrama de bloco funcional? Perfeitamente. Você pode ver que a maioria das linguagens aí complexas de processos aí, tanto em ladder, você vai ver os contatos e a lógica de contatos ali com os blocos funcionais que já tem pré-disponíveis, já tem disponibilizados no próprio CLP, como você pode programar um através com um diagrama de bloco totalmente novo, através de um texto estruturado. Então, tudo é perfeitamente plausível você desenvolver isso, né? Bom, então aqui a gente tem um exemplo de programação de blocos funcionais aí, né, pessoal, que utiliza, então, vários motores. No caso, tem 3 motores que têm o mesmo princípio de funcionamento. Então, as entradas dos motores A, B ou C estão ligadas a 3 variáveis da mesma função, que é emergência, né, que é emergência, liga e desliga o motor. Então, a diferença entre eles será apenas o endereçamento do CLP. Ou seja, eu tenho esse bloco do motor aqui, tem o bloco do motor 1, 2 e o outro aqui, ó, do A, B e C, né? Então, por exemplo, eu tenho normalmente fechado, tem a emergência do motor A aqui, do B nesse e do C no seu respectivo bloco. E eu faço a combinação entre os três diferentes blocos, né? Bom, e o outro programação que a gente tem aí, que é para o diagrama de contatos, é o Graph7. Então, construção de um modelo Graph7 para sistemas automatizados, ela pode ser descrita, então, como uma interação entre a modelação e a codificação do sistema. Então, a gente tem 2 tipos de etapas ou passos denominados como inicial e normal. E o passo inicial deve aparecer em todas as estruturas sequenciais, indicando que este é o início da estrutura. Os passos normais, então, são exibidos identificando o nome de cada atividade a ser executada. Então, a gente tem, por exemplo, o start, inicia, né? E eu tenho a transição. A transição indica a mudança de estado, né? Então, por exemplo, chave liga 1, quer dizer, então, que eu estou fazendo uma transição, ou seja, estou saindo dele desligado para ligado. Aí eu tenho esse fio aqui, né? Que é o fio é de preencher, então, no caso, eu estou preenchendo um reator. Então, vou ligar de forma a preencher um reator até ele chegar no seu final. Chegou, então, aqui eu dei um passo de um timer por 1 hora. Vamos supor 1 hora aí de reação. Após 1 hora de reação, eu vou drenar. Para drenar, eu vou ter, então, que desligar a minha chave desliga, né? Que é a variável de saída de um temporizador externo. Eu vou desligar, aí drena. Aí depois eu para o meu programa. Isso também é uma forma de fazer uma programação aí de CLP, né? Então, uma outra forma de se programar. Tudo isso, pessoal, dentro de um programa de computador. Nas próximas aulas a gente vai ver isso aí, certo? Vou mostrar alguns programas para vocês aí, ok? E aqui, pessoal, tem alguns exercícios de passagem aí para vocês fixarem o conteúdo. Bom, pessoal, até aqui então, tem alguma dúvida, algum questionamento? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Bom, pessoal, então, não havendo mais dúvidas aí, vou finalizando a aula aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, então, questionamento, não deixe de procurar, ok? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário e no que for preciso, bom? Ok. Então, vou desejar a você uma boa noite aí, fique com Deus e até a próxima. Boa noite. Com Deus. Até a próxima. Oi, amém.